comum nesses dias você ter dezenas de pratos diante de você. Pudins, bolos, doces, rocamboles, panetones, chocotones, e aí vai. Peru, pernil, churrasco, picanha, e vai. E surgiu uma dúvida, que chegaram para mim: pastor, e a gula? E o pecado da gula? Eu estou cometendo o pecado da gula? Como é o pecado da gula? Gula é pecado? Se é pecado, como que caracteriza esse pecado? E por que é pecado? Eu achei muito oportuno e pertinente falar sobre isso. Sabe por quê? Porque é bíblico. Você vai em Provérbios, em Salmos e até nas cartas de Paulo, está recheado de recomendações, advertências quanto à glutonaria, a gula, o comer em excesso, o apetite desordenado. E a Bíblia caracteriza a gula como um pecado, como um grande pecado. E nós não deveríamos negligenciar isso. Falamos muito de tantos outros pecados, mas qual a última vez você ouviu um sermão sobre a gula, a glutonaria, ou um livro, ou um artigo sobre a gula, visto que ela é um pecado? Se você notar, é um dos pecados que os crentes evangélicos mais cometem. Uma vez que os crentes, por exercer um tipo de vida diferente do ímpio, se abster de muitos dos deleites e prazeres do mundo, tais como bebida, cigarro, festas, parece que eles compensam a abstinência de tais práticas comendo, e comem em excesso. Levanta a mão se você conhece um crente que come pouco. E nesse excesso, nessa compulsão, você pode estar cometendo um pecado gravíssimo, o pecado da gula. Vamos abrir em Provérbios, capítulo de número 23. Provérbios 23, verso 2. Mete uma faca à tua garganta, se és homem glutão. Outras traduções: põe uma faca no teu pescoço, se és homem de grande apetite. Verso 20. Não esteja entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne, porque os beberrões e comilões caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos o homem. Até aí. Gula é pecado? Por que é pecado? Você viu aqui, primeiro temos que definir o que é gula. O que é gula? O que é glutonaria? É o apetite desordenado. É comer excessivamente sem ter necessidade. É comer sem que se tenha fome, ou comer depois que já está satisfeito. Isso é gula. É o desperdício da comida. É comer em excesso sem que haja necessidade, ou uma vez que a fome já está saciada. Ou comer além do necessário. O organismo, nosso corpo, para sobreviver, ele necessita de uma quantidade específica de comida ou de caloria por dia. Gula é ultrapassar essa quantidade. Isso é gula. No hebraico, gula, sabe o que quer dizer a palavra gula no hebraico? Falta de dignidade, excesso ou entrega à frivolidade, à futilidade. Isso quer dizer gula. É uma pessoa que se entregou à futilidade, a coisa sem proveito, sem propósito. É uma pessoa que não tem valores nem dignidade, e ela demonstra isso entregando-se demasiadamente na comida. Isso é gula. O glutão não come para viver, vive para comer. O desejo de comer consome o coração e a mente dele boa parte do dia. Você já viu aquele tipo de pessoa que está comendo um prato de olho no prato do outro?
Aquele que é servido algo, ele está de olho, por exemplo, ele tem condição de consumir tantas calorias ou 10 tipos de alimento. Ele está de olho nos 40 que está posto a ele. Ele não come para viver, vive para comer. Essa palavra gula no grego quer dizer cortejo festivo. Olha a força que Paulo emprega. Que? Ele corteja a comida. Ele caminha por causa da comida. A obsessão dele é a comida. Isso é gula. Na época do Império Romano e do grego, o apóstolo Paulo vai ilustrar a gula como festas de desperdício, de bebedeira e de apetite desordenado, ao ponto daqueles homens, os gregos e os romanos, comerem tanto e terem tanto desejo de comer e não poderem porque já estavam satisfeitos, iam até alguns locais reservados e provocavam vômito para ir lá e comer de novo. Esse é o ápice da gula. A pessoa tem tanto desejo de comer que ela já está farta, mas não cabe mais. Ela força o vômito para repetir e comer de novo. Gula. Se você notar, presta atenção. Nós condenamos quem fuma. Fumar é um vício. A pessoa não fica sem fumo, é excessivo. Nós condenamos quem consome bebida alcoólica. Condenamos como ímpio, pecador, porque bebe de forma desordenada. Mas nós não condenamos quem come excessivamente. Você sabia que a glutonaria está na mesma categoria do vício da bebida? Uma pessoa viciada em cigarro, viciada em bebida, tem o mesmo peso de uma pessoa que come demais. Vamos ver isso em Gálatas capítulo 5. Abre comigo lá. Gálatas capítulo 5. Ora, Gálatas 5,19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Verso 21. Invejas, bebedices e glutonarias. A palavra gula, glutonaria, refere-se tanto à comida como à bebida. Paulo, os hebreus colocam na mesma categoria. É pecado. É pecado. Então, condenar um bêbado, um fumante, e não condenar um glutão é injustiça. Assim como Deus condena o beberrão, o fumante ou viciado em qualquer narcótico, Ele condena o glutão, que é viciado em comida. Você sabe por que é pecado beber? Você sabe por que é pecado fumar? Sabe por que é pecado usar droga? Porque é uma idolatria. A pessoa busca no álcool, na droga, o que deveria buscar em Deus. E por que a glutonaria é pecado? Porque em vez dele buscar no álcool, na droga ou em Deus, busca na comida o que deveria buscar em Deus. Está na mesma categoria. É viciado em açúcar, em doce, em massas, em guloseimas, em apetite voraz e desordenado, compulsivo, acima da sua necessidade corpórea, física, biológica, fisiológica. Pecado. Está aqui, numa das classes de pecados que Paulo fala, das obras da carne. Obras da carne aqui é obras da velha natureza, obras do velho homem, obras do ímpio, do caído em Adão. É pecado. No próprio Provérbios, não precisa abrir, ele diz, ele vai mostrar que é pecado como? Não esteja entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne.
Bebedores e comilões na mesma categoria. Por que beber é pecado e comer demais não é? Mesma coisa. Não, porque, presta atenção, pastor, a bebida em excesso traz reação química ao corpo, comida em excesso traz a mesma coisa. Por exemplo, comer chocolate demais é uma liberação de endorfina, o hormônio da felicidade, a pessoa fica alegre. Pode ver que todo depressivo come demais chocolate. Tem reações químicas, assim como o álcool tem. E essas reações químicas que alteram o emocional, o psicológico da pessoa, são pecados diante de Deus. Por isso que glutonaria é pecado. O interessante é que esse pecado é muito comum na vida dos crentes. Como é na prática cometer esse pecado? Tudo aquilo que é em excesso, a Bíblia condena. O sujeito está ali, vai comer o pão de queijo. Qual que é o comum? Você come 4, 5, até 6 pão de queijos. O cidadão come 10, 15, 20 pão de queijos. Isso é gula. Agora, tratando em particular, não estou dizendo de uma refeição com vários itens. Você pode ver, a pessoa vai comer qualquer item em individual, um pão de queijo, um refrigerante, alguma coisa, é em excesso. Não é normal você comer 20 pão de queijos, uma pessoa. Então aquele sujeito que não se contenta com 5, 6, 4, ele come 10, 15, 20. Refrigerante, qual que é o normal? Bebe-se um copo, 2. Antigamente aquela Coca Família de 1 litro, 1 litro dava para uma família, um copo americano para cada um. Aquela pessoa bebe um copo, 2, 10, metade de uma garrafa, 2 litros inteiros, gula. Não importa o nível da fome dele, aquilo não foi feito para ser consumido dessa maneira. É um copo, 2, é 2, 3 pães de queijo. Doce, já é um veneno, já é algo que tem que ser moderado. A pessoa não se contenta com uma colher, uma fatia, 2. É um pedaço, é uma porcentagem alta do pudim, do bolo, do doce. São dezenas, são gramas e gramas. Isso é gula. Eu não tenho necessidade de 15 pão de queijo, não tenho necessidade de 1 litro de Coca-Cola, eu não tenho necessidade de 400 gramas de doce. É o suficiente. Então você comete gula quando você se excede naquilo que é moderado. E quantas pessoas fazem isso? Quantos crentes vão em festa, aquele salgadinho, consome 30, 40, 50 salgadinhos. Pão, o que é comum comer? 1, 2 pães. É o normal. Tem aquelas pessoas que consomem 3, 4, 5, 6. Isso é gula. Pessoas que comem até mais além, por exemplo, elas vêem um bolo, elas só param de comer quando vê o fim do bolo. Isso é gula. Só param de comer. Eu fui fazer visita, eu vou com os meus discípulos direto e eu fico observando. Fui fazer visita numa cidadezinha um dia com os discípulos e alguém nos recebeu com um pão de queijo, uma cestinha. Esse discípulo não parou de comer enquanto ele não viu o último pão de queijo dentro da cesta. E parece que ele estava indo rápido para não esfriar, porque estava quentinho. E não ri não, que é algum de vocês aí, hein? Eu falei, é gula. Tem outros que vão comigo, eles não conversam, não oram, não lê Bíblia, não fazem nada. A parte deles é só comer. E você nota que é em excesso. É aquela coisa esbaldada, horrorosa. Isso é gula. Você não tem necessidade de 20 pães de queijo, 2 litros de coca, metade de um bolo, de um pudim, 20, 30 carolinas recheadas. Você não tem necessidade, isso é gula. E aí você vai com pães e com todas as outras coisas. O sujeito vai comprar pizza, ele pega 7 pedaços, um ele dá para alguém. Gula. Você não tem necessidade disso. E quantos cristãos fazem isso? Comem em excesso, comem de forma... Para você ter uma ideia, Filipenses 4:5 diz assim, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Moderação, equilíbrio, autocontrole. O crente tem que ser conhecido pela moderação, pelo autocontrole. E a pessoa que tem apetite desordenado não tem autocontrole. Ela se excede. Isso
é pecado. Por que é pecado? A Igreja Católica classificou em um momento 7 pecados capitais: ira, luxúria, soberba, vaidade, preguiça, e um dos pecados capitais é a gula. Por que chama capital? São pecados cabeças, gestores de outros pecados, pecados principais. E a gula é um pecado capital, é um pecado sério, tão grave que ele abre porta para outros pecados. Primeiro, ele é pecado porque ele é idolatria. Gula é idolatria. Filipenses 3,19, sabe o que diz? Paulo: o Deus deles é o ventre. Vocês veneram a comida, porque o cidadão greco-romano se esbaldava na comida e na gula. E Paulo considera idolatria. Sabe por que é idolatria? Porque a gula é uma forma de você alcançar paz, satisfação, felicidade, comendo em excesso. Então você está adorando, está buscando coisas que só Deus pode dar. Pode ver, estudos comprovam isso. A pessoa que come em excesso, a gula está ligada a problemas emocionais. A pessoa está abalada emocionalmente, sente depressão, está triste ou coagida emocionalmente, ela se afoga ou na bebida ou na comida. Idolatria. Assim como Deus condena a droga, o cigarro, o álcool, que é uma forma de refúgio, buscar paz, refúgio, completude no álcool e na droga, porque quem dá isso é só Deus, é uma maneira de adorar, está buscando na comida, está fazendo da comida um Deus. Por que quando você tiver esses impulsos você não ora? Você não clama a Deus, não entra no quarto, adore-o. A maioria das pessoas que bebem, fumam, usam drogas, ou os glutões, não são porque tem dependência química, são desvios emocionais, mentais, psicológicos e depressivos, que levam eles a suprir essa necessidade na droga, no álcool e na comida. O que estão fazendo? Fazendo assim, rejeitam o Deus Yahvé. Rejeitam a paz que Ele dá, o amor, a libertação, o evangelho, adorando outra coisa, a droga, a bebida e a comida. Glutonaria é idolatria. Quem tem problema aqui com comida, pode me procurar que eu sei que vai falar: pastor, 90% do meu excesso na comida é por conta da área emocional. Vai falar isso para mim, eu tenho certeza. Você já viu uma pessoa que quando está nervosa fuma? Quando brigou, vai para o bar? O glutão faz a mesma coisa, só que come. Entendeu? Ele fica estressado, nervoso, abalado, desequilibrado. Ao invés do bar, ou do fumo, ou da droga, ele vai para a comida, cometendo idolatria. Porque, veja bem, mas pastor, mas comer não é biológico? Presta atenção, o que está levando ele a comer não é a fome. O excesso é para ele suprir uma outra falta que não é orgânica, que não é física. Entendeu? Isso é gula, pecado. Porque enquanto você come em excesso, outros passam fome. Lucas capítulo 19. O rico se esbaldando e comendo, e Lázaro na sua porta passando fome. É pecado porque enquanto você come em excesso, desperdiça, come além do tempo, nações inteiras morrem de fome. Você não pode fazer isso. Você já viu quando você sai de um restaurante, de uma churrascaria, olha para a conta, R$230, sai de lá arrotando com mal-estar, cheio de azia, e se lembra: meu Deus do céu, quantas cestas básicas dava isso aqui? Vou chegar em casa, vou evacuar isso tudo pelo ventre, passando mal, com dor de cabeça, enquanto eu poderia ter alimentado dezenas de pessoas. Gula é pecado, porque enquanto os muitos não têm o que comer, você come em excesso. Lucas capítulo 16, do verso 19 ao 31.
último e o mais importante. Esse é o mais importante. Por que que gula é pecado? Presta atenção. Porque a gula é uma demonstração que você não tem domínio próprio. A gula é uma demonstração que o Espírito Santo não exercita em você o domínio próprio. A gula é um desequilíbrio, um desvio da sua faculdade, que deveria ser dominado no novo nascimento, na conversão. Quando Paulo classifica a gula, o que ela fala? É um fruto da carne, uma obra da carne. E depois ele vai citar o fruto do Espírito, qual que é? Domínio próprio. A pessoa gulosa demonstra que ela não tem domínio próprio, porque a gula é um desejo da carne, é um desejo do velho homem, e o nascido de novo, o salvo, ele deve exercer desejo sobre suas faculdades, sobre as concupiscências da carne. A gula é uma amostra que ele não tem. Só que eu vou mais além. Por que é pecado capital? Porque a gula revela que se ele não tem domínio sobre o apetite desordenado, ele também não tem domínio sobre a ira, ele também não tem domínio sobre a lascívia, ele também não tem domínio sobre a prostituição, ele também não tem domínio sobre a mentira. E a gula é uma porta aberta para o pecado da luxúria, para a prostituição, para a devassidão. Porque se o sujeito não sabe exercer domínio nessa área, e é um domínio da carne, é um desejo da carne, é o apetite desenfreado, ele não consegue conter, ele também não consegue conter o apetite pela prostituição, pela pornografia, pela ira, pelo desequilíbrio emocional. Olha o tanto que isso é forte. Não exerce domínio sobre a comida, não exerce sobre a ira. Não exerce domínio sobre a comida, não exerce sobre os olhos. Não exerce domínio sobre a comida, não exerce sobre a língua. Não exerce domínio sobre a comida, não exerce sobre os sentimentos. Por isso é que é pecado. É uma maneira de Deus demonstrar que você não se submete à ordenança do Espírito, à sujeição do Espírito, à lei do Espírito. Isso é pecado. Você está vendo a gravidade da gula? Mais uma coisa, por que é pecado? Você já viu como você come em excesso? Você destrói o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16. Comer em excesso traz obesidade, doenças para o corpo, dores de cabeça e enxaqueca, insônia ou aumento do sono. Traz doenças a gula. É pecado. E você precisa fazer uma avaliação da sua vida. Como eu trato o pecado da gula? Primeiro e mais difícil, reconhecendo. Nem um glutão reconhece que o é. Tem que reconhecer, confessar que é guloso, que come em excesso, que come em demasia, que come sem precisar. Irmão, se você consultar um nutrólogo, um nutricionista, um médico, um endocrinologista, ele vai dizer que quando você come, o cérebro passa informação atrasada para o estômago. O estômago já está satisfeito, mas o cérebro passa informação de satisfação um tempo depois. Eles dizem que o ideal é você sair da mesa com um pouquinho de fome. 10 minutos depois você está sem fome nenhum, porque a informação foi processada. Esse é o correto. Então você tem que reconhecer que você é uma pessoa desenfreada, admitir, confessar o pecado. Eu tenho apetite desordenado, eu como em demasia, eu como além da satisfação que o corpo exige, eu como em excesso, eu tento me refugiar, buscar satisfação, completude na comida. Eu tento vencer os traumas, a depressão, me empanturrando das delícias e guloseimas da terra. Não pode ver uma novidade, uma coisa cremosa, chantiliosa, que urra. Segundo, reconhecer que é idolatria. Meu Deus, eu estou buscando na comida o que eu deveria buscar no Senhor.
estou fazendo dela um Deus, a razão da minha felicidade, alegria, sabe? Terceiro, por que é pecado? Que mostra falta de domínio próprio, desequilíbrio das suas faculdades. Reconheça que é pecado. Segundo, arrependa-se desse pecado. Senhor, eu me arrependo de ser glutão, eu me arrependo de me preencher na comida, eu me arrependo de idolatrar a comida, eu me arrependo de demonstrar a minha falta de moderação, o meu descontrole, a falta de sujeição no Espírito Santo. Terceiro, como que eu faço? Deixe essa prática, reconheça, confesse, se arrependa e abandone. Exerça disciplina sobre você. Pare, mude os seus hábitos alimentares. Abandone. Pecado confessado não é suficiente, é pecado abandonado. Você precisa mudar a sua rotina, exercer autodomínio sobre isso. É uma maneira de você mostrar que também domina os outros desejos nocivos da carne. Como eu abandono? Busque os meios da graça, oração, leitura da palavra, jejum, comunhão com o Espírito que outorga, que o Espírito que dá, o Espírito que concede o fruto chamado domínio próprio. Aí você abandona esse pecado. Mais uma dica que é essencial para vencer a gula, quem tem problema de glutonaria, a prática do jejum. Com certeza quem tem problema de glutonaria não tem vida prática de jejum, ou se tem é o jejum romanista, quaresmal, aquele que faz olhando para o relógio. Nossa, jejua 10 minutos, 9h59 já tem pizza assando. Jejum. Por quê? O jejum é uma maneira de você exercer domínio sobre uma das faculdades, sobre um dos maiores desejos, é o desejo biológico, é a fome. Quando você passa um tempo sem comer, cada nervo, cada célula do seu corpo clama por comida, e você, não, sou eu que mando aqui. O jejum é uma maneira de exercer domínio sobre a gula, sobre a ira. Por quê? Porque você está exercendo domínio sobre a sua vontade. E uma das coisas que o corpo e o homem mais necessita é de comida. Depois vem outro desejo, que não é a comida, mas como você já aprendeu a exercitar, você não vai ceder para ele. Jejue. Por isso que o jejum é ordenado. Meu irmão, quando você come demais, você está desprezando o pão do céu para comer o pão da terra. Você está comendo os manjares do rei, você está cultuando o seu ventre. Quando você jejua, você deixa de comer o pão da terra para se alimentar do pão do céu. Comer demais e não jejuar, jejuar e não comer, demonstra quem você adora. Se você come demais, é porque você adora a terra. É igual chupar uma laranja, você quer secá-la até o limite, chupar todas as iguarias da terra e não se importa muito com o céu. Agora, aquele que jejua, ele está demonstrando que ele está fixado nas coisas do céu. Ele quer o pão do céu, ele quer se alimentar de Cristo e não da terra. Jejum é uma maneira de mortificar a carne, os prazeres, é uma maneira de buscar o pão do céu. Confesse e abandone essa prática. Pratique o jejum, a generosidade. Peça a graça de Deus para vencer a glutonaria. Arrepende disso, irmão. Põe uma faca na tua garganta se és homem glutão. Amém?